Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, nós vamos ler o capítulo 1 do verso 1 ao verso 14. Atos dos Apóstolos, nós vamos ler do capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14 e vamos conversar com os irmãos sobre o seguinte tema: não se preocupe, ele voltará. Não se preocupe, ele voltará. Deixa eu aproveitar ali, né, o que está na tela, né? Então vamos ler juntos, você pode acompanhar na mesma versão, do 1 até o 14. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhes: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? E ele lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu virá do mesmo modo como viste partir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estava Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, filho de Tiago. E unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos orar. Ó Deus, estamos diante do Senhor. Nós já cantamos, já ofertamos, já fizemos outras orações intercessórias e agora, por misericórdia, Senhor, fala aos nossos corações, nos ajude de uma forma muito especial a entender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós esta noite. Não se preocupe, ele voltará. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito rico em informações. Todo o texto, não apenas esse capítulo, mas todo o texto de Atos dos Apóstolos, que é um texto histórico, tem informações muito preciosas a respeito do início e dos primeiros passos da Igreja de Cristo Jesus, começando em Jerusalém, depois então indo para além de Jerusalém. E é curioso que esse é um texto que possui um destinatário específico, chamado Teófilo. Quem escreveu esse texto foi Lucas. Lucas também escreveu o Evangelho. E tanto o Evangelho quanto esse texto histórico de Atos dos Apóstolos tiveram como destinatário Teófilo. O nome Teófilo significa amigo de Deus. Amigo de Deus. Os estudiosos não definiram ainda quem seria de fato esse personagem.
Muito provavelmente seja alguém da aristocracia, ou talvez um intelectual, porque esse é um nome grego. Theos, Deus, Philos, amigo. Era alguém que não era judeu e muito possivelmente tivesse, algumas prerrogativas. Por quê? Porque o evangelho que começa a ser pregado por Jesus passa pelos seus discípulos que se tornam apóstolos, começa dentro de uma grande comunidade religiosa, que é a comunidade judaica, mas de forma muito simples, muito pequena. Os discípulos de Jesus eram galileus, homens pescadores, homens humildes, homens simples. Se nós nos lembrarmos do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que é justamente o capítulo que narra a chegada do Espírito Santo, na festa de Pentecostes, uma festa muito apropriada para a manifestação do Espírito Santo, porque das festas do povo judeu era a maior festa. Nós vamos ver que quando o Espírito Santo chega, há um grande movimento. Lucas é bem detalhista em informar as etnias que estavam lá, os povos que estavam lá por nome, mas todos conseguem ouvir, entender perfeitamente o que está sendo dito naquele momento por todos os seguidores de Jesus que acabaram de receber o Espírito Santo. E há uma menção muito interessante. Se nós nos lembrarmos do texto, as pessoas que estavam ouvindo, estavam entendendo, eles disseram o seguinte: mas espera um pouquinho, não são galileus esses homens? Não são galileus? Como é que nós conseguimos entender o que eles estão falando na nossa própria língua? Essa é uma referência muito interessante, porque os galileus eram uma classe de povo muito simples, muito humilde, pescadores, homens e mulheres não dadas à leitura, não dadas à cultura. Por isso, aquele povo, aquelas etnias, aqueles grupos étnicos que estavam em Jerusalém, não conseguiam entender como é que um povo muito simples, que mal sabia pronunciar o seu próprio dialeto, estava falando no dialeto deles. Então nós percebemos a operação do Espírito Santo na vida de um pequeno grupo de pessoas, no sentido da construção da Igreja de Cristo Jesus. Essa comunidade, então, ela se alavanca. E num primeiro momento a gente tem 3.000 pessoas, 5.000 pessoas que constituem a Igreja de Jerusalém. É um crescimento explosivo num curto espaço de tempo. Mas há uma coisa que nos chama a atenção em relação a essa comunidade especificamente. Se vocês lembrarem do texto que nós acabamos de ler, é possível que vocês consigam lembrar. Nós vamos ver que quando Jesus está indo para os céus, há um grupo de pessoas ali presente. Algumas pessoas que estão ali, que ficaram conversando com ele. Ele dá as orientações que tem que dar e vai para os céus. O texto diz que uma nuvem o encobre e aparecem então 2 personagens que nós definimos como sendo anjos e falam com eles, conversam com eles. Não se preocupem, por que vocês estão olhando para o céu? É possível que essa informação, ou melhor, essa pergunta àqueles homens, identifique os sentimentos daqueles homens. Vocês estão preocupados? Vocês estão tristes? Vocês estão sensibilizados? Vocês já estão sentindo saudade? Vocês estão com medo? Por que vocês estão olhando para cima? Que tipo de sentimento está no coração de vocês? Que tipo de compreensão está no coração de vocês? O que vocês esperam? O que está acontecendo aí? Porque vocês estão olhando fixamente para os céus. Eles poderiam dizer, é claro que nós estamos olhando para o céu. Ele foi para o céu, então ele tem que olhar para cima. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. E aí os personagens dizem o seguinte: ele vai voltar. Da mesma forma que vocês o viram subir, ele vai voltar.
E aí eles voltam para Jerusalém e o texto diz que eles encontram os outros irmãos no cenáculo, numa casa, né, numa parte da casa superior. Era um espaço que cabiam muitas pessoas e eles estão orando. Eu quero chamar a atenção para você que está conosco aqui, você que está conosco através da internet, para o que acontece depois na vida desses homens, dessas mulheres, depois que os anjos, os personagens, falam com eles o seguinte: ele vai voltar. Não se preocupem, ele vai voltar. Eles passam a viver a expectativa do retorno imediato de Jesus. Então, esperar o retorno de Cristo é uma característica da igreja que acontece desde os primeiros dias de vida ativa da igreja. Aqueles queridos, eles desenvolveram inclusive uma forma específica de convivência comunitária. O texto de Atos dos Apóstolos, a carta enviada a Teófilo, detalha isso para Teófilo. Eles se reuniam, vendiam tudo que tinham, colocavam aos pés dos apóstolos. Ninguém dizia que aquilo que tinha era seu, mas era de todos. E todos recebiam, não, a sua porção em função da sua necessidade. E o texto chega a dizer que ninguém tinha absolutamente falta de nada. Esse era o estilo de vida comunitário da igreja no início da sua caminhada, que esperava o retorno imediato de Cristo Jesus. A igreja caminha centrada na esperança do retorno do seu Senhor. A igreja continua caminhando. Paulo, nas suas cartas, você consegue perceber isso? Todas as vezes em que Paulo está falando do retorno de Cristo, ele fala tão enfaticamente, de uma maneira tão significativa para ele, que para o coração de Paulo, quando Paulo acabasse de falar, Jesus estaria de volta. Pedro também, nenhum dos personagens bíblicos, nenhum dos autores bíblicos, ao falar do retorno de Cristo, fala que daqui a 10.000 anos, daqui a 5.000 anos, daqui a 2.000 anos, ele vai voltar. Absolutamente. Eles falavam na certeza de que a qualquer momento eles encontrariam Cristo na primeira virada de esquina. Essa tensão, essa expectativa, esse desejo que aquecia o coração da igreja, fazia com que a igreja caminhasse, com que a igreja avançasse, com que a igreja pregasse, porque junto com a expectativa do retorno imediato de Jesus Cristo, havia amor no coração deles e o reconhecimento da importância da pregação do Evangelho, para que mais pessoas pudessem fazer parte dessa expectativa e dessa fé do retorno de Cristo Jesus, entregando a vida para Cristo e se convertendo a Cristo Jesus. Os anos passam, a igreja continua caminhando, as coisas vão acontecendo. Nós falamos aqui, através do pastor Roberto, que é historiador, a reforma protestante, que cria uma divisão na igreja, não propositalmente, mas em consequência de algumas questões que os irmãos ouviram bem o pastor Roberto falar. E a igreja vai caminhando, a igreja vai crescendo, vai se expandindo, vai alcançando dimensões geográficas, pegando pessoas, entrando em casas, entrando em palácios, entrando em prostíbulos, entrando em boca de fumo, entrando em tudo quanto é lugar. E a igreja faz isso, na certeza de que ele voltará. Porém, alguns de nós, ao longo da história, não entendemos que o tempo de Deus não é contado pelo relógio.
não é contado pelo calendário. Alguns de nós nos desviamos do sentido correto da fé, da certeza do retorno dele, quando entramos na dimensão do nosso tempo para avaliar o retorno de Cristo Jesus. Mas também, por outro lado, Cristo não nos deixou a ver navios, sem nenhuma orientação. Ele não nos deixou sem indicativos do retorno dele. É claro que ele não disse, olha, em 31 de outubro de 2020, às 20 horas e 40 minutos, eu voltarei. Faltam 20 minutos. Ele não falou isso. Mas ele falou o seguinte: haverá guerras, haverá rumores de guerras, haverá pestes, nação se levantando contra nação, famílias sendo destruídas, pai se levantando contra filho, filho contra pai. A iniquidade vai aumentar, ela vai invadir os lugares santos, ela vai ampliar os seus braços e tentar alcançar os escolhidos. Ou seja, ele nos deu uma lista muito clara de sinais que evidenciam o retorno dele. Ainda que os sinais não definam o dia e a hora, mas definem de fato que ele vai voltar. Os sinais apontam para o retorno, não para o dia do retorno. Não para a hora do retorno, mas para o dia do retorno. Porém, irmãos, eu volto a falar de cada um de nós, que muitas das vezes nos esquecemos de que, como quem caminha em Cristo Jesus, precisa ampliar a compreensão de que o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Quando olhamos para as nossas questões, para os nossos problemas, para as nossas lutas, para as nossas limitações, não entendemos por que ele não voltou ainda e desanimamos. Nos entristecemos. Alguns ficaram pelo caminho, desistiram, perderam a fé, perderam a esperança, por não compreender que os sinais, eles não definem o dia e a hora, mas definem a verdade de que ele vai voltar. O que nós precisamos entender é que não podemos viver a expectativa do retorno dele a partir da nossa compreensão do tempo do retorno. Não tem como, não é possível. Algumas questões do texto lido na introdução do culto e agora também mostram que é absolutamente impossível você definir o momento exato. O que me preocupa é que quando ele voltar, talvez você não consiga recebê-lo para viver com ele a eternidade. A primeira vez que ele vem, o anjo visita Maria e diz: Maria, de você nascerá o Salvador do mundo. A segunda vez, ou quando ele voltar, a Escritura diz, ele vem como juiz, com a espada na mão, para julgar, para avaliar, para distribuir sentenças. E recompensas, benefícios também. Isso me chama a atenção, porque muitos de nós estamos vivendo
como se de fato o retorno dele fosse pura e simplesmente uma história contada pela igreja para colocar medo no coração das pessoas. Até acho que você deveria ter medo se você ainda não tem Cristo como Salvador. Até acho que você realmente deveria ter medo. Porque quando o juiz voltar e estabelecer a sentença, talvez você vá para um lugar que não seja muito favorável, não seja muito agradável. Toda possibilidade de definir a eternidade com Cristo no céu, sem passar pelo julgamento punitivo, mas pela avaliação e os benefícios de uma vida consagrada a Cristo Jesus, dedicada ao trabalho, acontece aqui e agora, nesse tempo que nós estamos vivendo. Então é muito importante que a gente entenda que é agora que nós precisamos mudar a nossa forma de lidar com a verdade do retorno de Cristo. Porque isso vai mexer nas nossas emoções, vai mexer nos nossos sentimentos, vai renovar o nosso ânimo. A certeza de que Ele vai voltar é que vai, de fato, nos proporcionar uma caminhada vitoriosa. Não importa o dia, não importa a hora, o que importa é que Ele vai voltar. Eu olho para algumas pessoas que estão, quase que fazendo uma agenda de práticas, porque já não acreditam mais que Ele vai voltar. Outras, de uma forma muito mais tão perigosa quanto, entende que vai demorar um pouco mais, e aí podem praticar determinados atos delituosos. Jogam com o tempo, mas quando se trata do retorno de Cristo, esse jogo é perigoso, porque todo jogo contra o tempo é um jogo contra a verdade de que Ele vai voltar. É muito perigoso jogar contra o tempo quando se trata do retorno de Cristo, porque jogar contra o tempo é jogar contra a verdade. Eu olho para algumas pessoas que o coração está amargo, está triste, está preocupado, não sabe o que fazer, não consegue vencer as lutas, as tentações, as fraquezas da carne, aos problemas da vida, se rendem às dificuldades. Mas eu queria que você entendesse o seguinte: não tem motivos para você perder essa batalha, a batalha da esperança, porque Ele vai voltar, e a volta dele não está condicionada às nossas particularidades, às nossas tensões, às nossas crenças, aos nossos problemas. A volta dele está diretamente relacionada com o tempo que o Pai definiu, e que o texto bíblico diz que nem os anjos sabem, nem tampouco Ele sabe, apenas o Pai sabe. E não contou para ninguém, e não vai contar para ninguém, justamente para não permitir essa negociação com a verdade, com o tempo e com a verdade. Porque, irmãos, se nós, do jeito que somos, seres humanos, do jeito que somos, soubessem exatamente o dia e a hora e o local do retorno dele, muito provavelmente nós pecaríamos até o dia anterior, pediríamos perdão e talvez encontrássemos o perdão. Mas não é assim que funciona. Não é dessa forma que funciona. O que Cristo espera da gente é que nós entendamos que não há nenhum motivo para preocupação, não há nenhum motivo para tristeza, não há nenhum motivo para desânimo, porque a igreja é uma instituição que se alimenta de esperança, e a esperança de que Ele voltará para estar conosco. E a minha preocupação, eu repito, eu vou ser enfático, é se você que está conosco ou está nos assistindo terá condição de estar diante do juiz quando ele voltar, para ouvir dele
você tem a sua salvação garantida. Entra no descanso do meu Pai. Vamos ver juntos a eternidade. Porque talvez você escute uma outra coisa. Talvez você escute: eu não conheço você. Eu não conheço você. Você não é digno de entrar no descanso do meu Pai. O seu lugar é outro. Como eu disse, ele virá como juiz. E quando ele vir, quando ele voltar e estabelecer o juízo, ele será sem misericórdia. Mas agora, irmãos e amigos, o que nós precisamos é viver, de fato, a certeza, a esperança, a fé, com amor, de que ele vai voltar. Nunca perca essa esperança, nunca tire do coração essa certeza. Por maior que seja a luta, por mais difícil que seja a caminhada, por muitas lágrimas que você precise derramar, mesmo que você esteja doente, mesmo que tenha perdido um ente querido, mesmo que esteja desempregado, mesmo que você esteja desenganado, nunca perca essa esperança. Ele vai voltar. Amém? Vamos celebrar ao Senhor então com o grupo de louvor.